Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Muito bom saber que você aí, de qualquer lugar, qualquer região do Brasil, acompanha nosso programa e é sempre muito gostoso contar com o carinho da sua audiência e da sua sintonia. Nós já falamos de música no programa, já falamos de política, já falamos de economia, já falamos de cultura, já falamos de cristianismo, já falamos de evangelização. São vários os assuntos aqui do Sala de Entrevistas. Você sabe, o objetivo do programa é esse. A pauta é não ter pauta definida. Claro que quando nós agendamos com os nossos convidados, nós procuramos sempre estudá-los e estudar também os assuntos que são oferecidos através da nossa produção. Mas a pauta é livre, nós falamos de qualquer assunto e hoje nós vamos falar de esporte. E quando se fala em esporte, da última vez que nós falamos de esporte aqui no Sala de Entrevistas, tudo aqui no Brasil cai em cima do futebol. Futebol é futebol. Não, mas hoje nós vamos falar de um outro esporte que, se tivesse mais incentivo, que se tivesse mais apoio, com certeza seria tão vitorioso e colheria muito mais títulos do que colhe, assim como o futebol. Quero falar de atletismo. E para falar sobre isso, uma atleta olímpica, uma grande campeã, especialista nos 100 e nos 200 metros, Ana Cláudia Lemos. Obrigado por ter vindo aqui ao Sala de Entrevistas. Tudo bom, Ana? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Tá tranquila? Tá de férias? Agora eu tô tranquila, é um período de férias. Daqui a 2 semanas eu inicio a preparação para 2018, mas agora é momento de curtir mesmo. Legal. Esse momento de férias de um atleta, é o momento que o atleta ele mais extrapola ou você é mais centrada, sabendo que daqui a pouco tem que voltar ao trabalho e quer voltar 100%? Normalmente, quando é período de férias, o atleta pensa em comida, porque a gente se priva a temporada inteira de comer algumas coisas, então normalmente é isso, você sai da dieta. E eu sou um atleta que nunca gostei de bebida alcoólica, então o meu mal é só a comida mesmo. Você gosta de comer bem mesmo? Gosto de comer. O que você gosta? Eu sei que você foi criada no sul do Brasil, apesar de você não ser do sul do Brasil, né? Você foi criada no sul do Brasil, e como bom sulista, você gosta de um bom churrasco, assim, o que é? Eu gosto bastante de massa, gosto bastante de churrasco e chocolate. Esse acho que é o meu vício. Chocolate? É? Chocolate. Quem é que não gosta de chocolate? Você conhece alguém? Eu acho que não existe alguém que não goste de chocolate. E é uma tentação mesmo para um atleta, Ana? Principalmente quando se aproxima as competições e você diminui a carga de treinamento, eu acho que fica um pouco mais ansiosa. Acho que a tendência é pensar no doce, no chocolate. Só que aí você tem as metas e você tem que se controlar. Eu sei que, eu até brinquei, né? Tudo gira em torno do futebol aqui no Brasil. E quando a gente fala com algum atleta de futebol, você estava falando que quando chega perto de uma competição o cara fica ansioso. A gente sabe que a boleirada aí gosta de ouvir uma musiquinha, alguns mais religiosos leem a Bíblia e tal. Você tem algum ritual antes de uma competição olímpica, assim, por exemplo, que é o sonho de um grande atleta? Para relaxar, o que você faz antes de uma competição? Eu sempre chego nas competições com a certeza que vou fazer o meu melhor, porque eu trabalho muito para isso. Então eu sempre vou tranquilo e quando falta 1, 2 dias antes para chegar à competição, eu procuro não pensar muito no que vai acontecer, porque isso sobe a adrenalina e você começa a ficar ansiosa para a competição. Então eu tento relaxar, vou fazer a unha, o cabelo, ver o ambiente que eu tô. Dá tempo para vaidade feminina? A gente sempre arranja um jeitinho, mesmo fora do país a gente inventa alguma coisa para fazer, para ser um pouco diferente na competição. Que legal. Agora, você estava falando que procura não pensar muito para não dar uma neura, né? Mas como é que não pensa numa competição às vésperas de uma Olimpíada, assim, por exemplo? É difícil, a gente fala em não pensar, mas ao mesmo tempo está pensando o tempo todo. Então você tenta desligar, mas é um pouco complicado. Mas você continua na rotina de alimentação, de descanso, de treinamento, de foco. Então você tenta assistir outra coisa, um filme, alguma mensagem para espairecer a cabeça, alguns vídeos do treinamento e tenta não pensar no resultado, mas quando chega o dia da competição é inevitável você não pensar no resultado, no que vai acontecer. Você falou que vê vídeos do treinamento, né? Sim. Você vê vídeos das adversárias? Porque assim,
eu como jornalista, você me corrige se eu estiver errado, as pessoas têm a intenção que a Ana vai correr os 100 metros, vai fazer a final dos 100 metros. Não tem estratégia, é focar na linha de chegada e tentar correr o mais rápido que você puder. Mas tem estratégia, tem ponto fraco, ponto Sim. forte das adversárias, não tem? Sim, a gente a cada tiro, por exemplo, se a eliminatória tem uma estratégia, semifinal uma e a final a gente sabe que tem que dar o melhor. Mas a gente analisa a bateria para ver com quem está competindo, como foi a média daquelas meninas durante o ano, como elas estão se comportando. Tem menina que acelera melhor, tem menina que tem um meio de prova um pouco melhor, tem umas que tem o final um pouco melhor, tem umas que começaram a temporada bem, já não estão bem naquele momento. Então tudo isso é analisado, porque a cada tiro é uma classificação e você tem que saber com quem você está competindo, porque às vezes você pode se poupar um pouquinho para o próximo tiro. Rola isso assim, por exemplo, eu tenho que chegar entre as 4 para chegar na semi ou para chegar na final. Aqui, até o 4º lugar tá legal, então não preciso dar o máximo para ganhar essa prova. Sim, são estratégias de competição. Algumas competições você tem que ter essa estratégia, que são estratégias inteligentes, né? Você não pode dar o seu máximo numa eliminatória, porque até você chegar à final, você está queimando o tiro antes. Então, algumas competições como um Troféu Brasil, que existe vários tiros de 100 metros, os Jogos Pan-Americano, Mundial e Olimpíada, você tem que correr estrategicamente e ir avançando. E vai avançando para chegar na final inteira. Exatamente. Legal. Ô, Ana, você estava falando aí tem atleta que tem um começo, você falou das gírias aí. Eu pego o exemplo como o Bolt, por exemplo. O Bolt é um cara que eu estava vendo uns vídeos aí antes de... A Ana vai vir uns vídeos seus, claro, e vi também uns do Bolt. O Bolt é um cara que... Posso ser um herege tá falando isso, né? Mas é um cara que parece que não começa bem a prova, mas quando ele enverga o corpo, porque ele é grandão, né? Ele fica em pé, aí que ele dispara. É isso que você tá falando? Sim, é exatamente. O Bolt é um atleta que tem 1,93m, 1,96m de altura. Não é comum nas provas de velocidade masculina. Normalmente a estatura é de 1,80m, 1,70m e alguma coisa no masculino. E então ele tem um pouco mais de dificuldade para acelerar, porque ele é um cara muito alto, mas em compensação, quando ele tá em pé, na fase de transição de corrida, é a melhor fase dele. Como é que fala? Quando ele abre o peito que fala? Quando ele já está saindo da posição de acelerar, que está mais inclinado e levanta, essa é quando você começa a entrar na velocidade máxima da corrida. Ele é fera demais, não é? E aí, por ele ter 1,90m, a passada dele deve ter em torno de 2,80m, enquanto os demais atletas têm 2,60m em alguma coisa. Então, a cada centímetro no final, ele acaba sendo bem superior aos demais. E qual é o seu ponto forte? Eu acho que eu tenho uma boa chegada por ser corredora de 100 metros e de corredora de 200 metros, então eu tenho uma chegada muito forte, eu tenho a postura de corrida, então você mantendo a postura de corrida, você no final, você compensa o resultado final, porque se você sai bem e não mantém a postura quando a prova está muito forte, as meninas estão te acompanhando, você desmonta a postura de corrida e não consegue fazer uma boa chegada, tudo isso faz diferença. Então eu acho que a postura técnica minha é muito boa e o final de corrida. E o que você acha que tem que melhorar? Eu acho que nesse ano eu tive algumas falhas na aceleração inicial, que no início da minha carreira de 2010 a 2012 era o meu ponto forte, a aceleração inicial. Então, tem sido, o meu erro tem sido na aceleração inicial, na saída de bloco. Mas por ter sido um ano um pouco difícil, os últimos 2 anos foram um pouco difíceis na minha carreira. Por quê? Porque eu sofri por lesões, teve o episódio do doping. Esse ano de 2017 eu tive 4 meses para me preparar para ir ao Campeonato Brasileiro, é muito pouco. E aí depois começaram as competições para você se classificar para o Mundial. Então, ou seja, eu tive 5 meses, 6 meses para me preparar para o Campeonato Mundial. É muito pouco. Eu fiz milagre em curto prazo. E então, assim, a gente treinou da maneira que deu e ainda tendo que cuidar do corpo para não sofrer nenhuma lesão e poder estar no Campeonato Mundial. Então, foi um ano bem complicado. Mas agora que acabou a temporada, analisando,
eu fiz milagre numa temporada muito curta. E agora que eu tenho um tempo maior para descansar, com certeza são detalhes que vão ser corrigidos fácil também para a próxima temporada. Você estava falando do doping, algumas pessoas até julgaram você, algumas pessoas te criticaram bastante, você se defendeu, enfim. Como é que foi esse processo? Está totalmente superado esse processo do doping? E o que aconteceu que isso acabou ocorrendo, Ana? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, eu sempre fui uma atleta extremamente testada, o que é o normal quando você está em destaque, você é testada. E eu fiz um exame de doping num campo de treinamento no Rio de Janeiro que deu positivo para oxandrolona. A gente só descobriu porque eu sempre tomei vitaminas de farmácia, manipulado. E eu só descobri quando essas vitaminas foram analisadas que tinham sido contaminadas. O que a gente não sabe se foi contaminada durante o processo, quando foi feito as minhas vitaminas, ou se a matéria-prima veio contaminada. Isso é desresponsabilidade da farmácia. Eu ainda tenho um processo contra a farmácia que vai ser julgado e a gente deve ter um julgamento nos próximos meses, porque eu tenho que ter um ressarcimento financeiro. De imagem, jamais isso vai acontecer, porque a perda de imagem, as pessoas te julgando, te acusando de algo que você não fez, isso nenhum dinheiro no mundo repara. Foi muito difícil essa situação, mas uma coisa que eu nunca faria é usar nenhuma substância ilícita, e se eu tivesse feito, eu assumiria minha culpa. Foi complicado, sim, esse período de você ser acusado, de passar por todo esse processo, de você perder patrocínios, de perder clube. Perdeu grana com isso? Muito, muito, e eu tenho certeza que nos próximos meses vocês vão saber a brecha desse rombo que eu tive. Mas a única coisa que eu me preocupei foi com a minha imagem e com o meu caráter. Tanto que eu disse para o meu treinador, para as pessoas mais próximas de mim, que se eu tivesse que ficar sem a minha casa, sem o meu apartamento, eu faria isso, porque eu não iria pagar por um preço que eu não tinha cometido. Então, mesmo assim, eu me desfiz de um outro imóvel que eu tinha como investimento, alguns rendimentos que eu tinha para o futuro, mas para pagar advogado? Sim, para pagar advogado, para me manter, porque eu fiquei sem clube, eu fiquei apenas com o investimento da Marinha do Brasil. A gente está com essa parceria há 8 anos e é uma coisa que eu não me arrependo, de sempre ter pensado no meu futuro e ter guardado o meu dinheiro para isso. E eu não tive apoio de ninguém, porque quando você cai numa situação dessa, dificilmente alguém quer saber se você é o culpado ou não, só no final da história que as pessoas vêm te procurar para saber os detalhes, e foi bem complicado. Porque... Eu vejo que você fica emocionada falando sobre isso. Porque eu acho que quando você passa por um problema desse, a única coisa que vai acontecer são as pessoas te julgar. Ninguém quer saber se você é culpado ou não, se você está passando por algum problema ou não. E eu sou uma pessoa muito sentimental, porém muito determinada e com muita força de vontade. Então, o que eu procurei fazer o que eu podia fazer era continuar treinando, porque os Jogos Olímpicos estavam prestes a acontecer. Então, eu deixei na mão do meu advogado, mantive a minha cabeça com foco no treinamento, e acho que cada dia que eu treinava eu tinha mais adrenalina, mais força de vontade. Porém, a decepção veio depois, quando eu me machuquei no campo de treinamento. Eu acho que justamente por toda a carga negativa que eu vinha carregando, o estresse emocional, tanto que depois dessa lesão eu demorei 5 meses e meio para recuperar. Por isso a minha temporada de 2017 foi atrasada. Eu tive que passar por um acompanhamento de uma psicóloga, porque eu não conseguia lidar com essa situação das pessoas me acusar por uma coisa que eu não tinha feito, e outros fatores. Eu acho que foi um processo e que hoje eu amadureci, mas eu tô tranquila, me deixou mais forte, muito mais consciente para outras coisas, e de você acabar conhecendo o seu ambiente, né? Quem sempre está com você. Quem é amigo de verdade. Quem é amigo de verdade. Porque na hora que a Ana estava lá, na mídia, na Olimpíada, vem amigo de tudo que é lado. Mas Exatamente. Na hora do deserto, meu amigo, aí tu vê quem é quem, né? Muitas pessoas se aproximavam apenas para saber o que estava acontecendo, e aí depois saíam histórias que você não sabe de onde tiraram. Então as pessoas se aproveitam. Então aí a gente sabe que a gente tem muitos colegas, mas amigos são poucos. Então eu acho que tudo serve para você crescer e amadurecer mesmo. Legal. Ana Cláudia, atleta olímpica, daqui a pouquinho a gente vai falar de sonhos, vamos falar do futuro, e ainda tem mais alguns assuntos para falar, principalmente dessa lesão aí, de uma determinada frase que ela usou aí na resposta anterior e que eu acabei pegando como um gancho. Já já a gente volta aqui no nosso Sala de Entrevistas.
Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje esporte, e a nossa convidada, atleta olímpica, ela que é especialista nos 100 e nos 200 metros, Ana Cláudia Lemos. Ana, você estava falando da sua contusão, foram 5 meses e meio. Pelo teu histórico, foi um tempo muito longo de recuperação. Você é uma atleta que se recupera muito, aliás, se machuca muito pouco e se recupera muito rápido. Você acha que tem a ver com o seu emocional em virtude daquela treta toda envolvendo aí o doping? Com certeza, eu acho que refletiu no meu corpo, eu comecei a ficar doente, coisa que normalmente não ficava. A alimentação, se eu saísse um pouquinho da dieta, ficava resfriada, dor de cabeça. Então, acho que com certeza foi um momento que eu tive que ser forte. Eu acabei, acho que, lidando tanto com emoções que quando eu pude desabar, depois da lesão, que também a minha revolta maior foi a lesão, porque eu sabia que eu estava pronta para os Jogos Olímpicos. Então, quando você tem uma lesão, você não pode lutar contra isso. Então, a minha revolta com a lesão foi, eu não aceitava até acabar essa temporada, porque eu sei que prejudicou essa minha temporada de 2017. Eu sempre fui uma atleta que me machuquei muito pouco e quando me machuquei, recuperava muito rápido. Então, com certeza, foi reflexo desse episódio do doping. Agora, nos momentos difíceis, a gente também aprende grandes lições. O que você aprendeu durante esse período aí todo? Bom, eu costumo dizer que a gente só aprende alguma coisa quando a gente está na derrota. Acho que quando a gente tem as glórias, você só vê o quanto você trabalhou para chegar naquele patamar. Mas quando a gente passa por esse período como eu passei, que chega, já tá bom, você amadurece. No meu caso, eu aprendi a ser uma pessoa mais paciente, porque eu não tinha paciência e tolerância com nada, tudo tinha que ser para hoje, para agora. Então, eu aprendi a respeitar esses limites, a conhecer as pessoas, a não julgar as pessoas, a sempre tentar entender o outro lado da história. E mesmo assim, eu não tenho o direito de apontar o dedo para ninguém. Então, eu acho que aprendi a cuidar da minha vida e enquanto eu puder ajudar o outro, eu vou fazer isso da maneira correta, sempre sendo uma pessoa melhor. E essa maneira que eu encontrei foi de tentar ajudar as pessoas de alguma forma, mas sempre sem julgar, porque a gente julga tanto as pessoas, às vezes por coisas pequenas, pelo modo de se vestir, pelo caráter das pessoas. E quem sou eu para julgar o caráter das pessoas? Eu acho que basicamente foi isso, assim. Legal. Algumas pessoas fazem a seguinte análise. A Ana, ela foi revelada através de um projeto lá na cidade de Criciúma, no interior de Santa Catarina, corria naquelas pistas que a gente sabe como é que funcionam muito bem, né? As pistas dos esportes chamados olímpicos aqui no Brasil, muito precário e tal, até que você chegou a ser uma atleta de grande nível, né, a nível mundial mesmo, disputou Olimpíadas, campeonatos mundiais e ganhou várias medalhas e títulos também. Algumas pessoas falam assim, puxa, essa menina teve sorte. E aí eu pego uma frase de um grande campeão do automobilismo, que é o Michael Schumacher, quando ele estava com aquele carro fantástico na Ferrari, que ele ganhava tudo, e as pessoas falaram, não, você tem sorte de estar na Ferrari e tal. Ele pensou e falou assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Que ele quis dizer o seguinte, que ele poderia ter um carro fantástico, mas ele trabalhou muito para deixar o carro daquela forma e para manter o desempenho dele também. Você concorda com isso? Quanto mais você trabalhou, mais sorte você teve? Exatamente, a frase é perfeita para mim. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, porque nada na vida se conquista sem trabalho. Ninguém sabe que a minha mãe às vezes teve que deixar de pagar a conta de água para poder comprar uma jaqueta, ou para mim ir a São Paulo participar de alguma competição, que a minha mãe pedia às vezes para o vizinho, que a minha mãe ia para o serviço a pé para me dar o dinheiro da passagem, que dezembro, janeiro e fevereiro eu não tinha investimento, mas eu ia de bicicleta para o treino e quando chovia a minha mãe me dava a passagem. Então, esse início ninguém lembra, ninguém conhece, mas olhando para trás e vendo a minha evolução, eu tenho muito orgulho de dizer que eu saí do projeto de Criciúma e que é possível sim, que não é porque a gente mora bem longe, no sul do país, que não é possível chegar no final do mundo, que você pode conhecer culturas, línguas, países diferentes. E eu falo para todo mundo que é possível, é só acreditar e trabalhar duro. Quando você está na mão de bons profissionais, você consegue.
E o seu projeto? Hein? Aqui nos bastidores você estava falando, olha, Heber, eu tô pensando lá no Japão. Falei, Japão, aí fiz as contas aqui. A Ana, para atleta, eu acho que isso, tem mulher que não gosta, mas para atleta, né? A Ana é uma atleta hoje de 28 anos, em novembro vai fazer 29 anos de idade, e lá no Japão tu já vai estar com 31 para quase 32 anos, se não me falha a memória. Vai estar fininho, vai estar inteirona para a corrida? Sim, exatamente. Basta o exemplo do Justin Gatlin com 35 anos, Alisson Félix com 32 para 33 anos, Carmelita Jeter, americana, que foi uma coroa! Vice-campeã olímpica com 32 anos. Então, velha com 31 vai lá no Japão fazer o que lá? Eu acho que quando a gente se prepara, se cuida da alimentação e passa livre de lesões, com certeza é possível chegar. Obviamente que o cuidado é redobrado e é o que eu vou fazer até Tóquio, mas eu com certeza vou estar em uma das minhas melhores formas, principalmente porque eu vou estar mais madura. Então, mais consciente das coisas, mais tranquila, mais cascuda também, depois de ter passado por 3 Olimpíadas, alguns mundiais. Então, tudo isso é uma bagagem enorme. Cascuda é o quê? Experiente? Exatamente. É uma gíria que a gente costuma usar no atletismo. Mais cascuda? Isso. Legal. Bom, mas você deve saber disso, né? O Valentino Rossi, que é um piloto de moto velocidade, 40 e tantos anos, tá um menino, tá voando. O Schumacher, que a gente citou, infelizmente, né, sofreu aquela tragédia, mas correu até 40 e lá vai pedrada. No futebol, o Zé Roberto, do Palmeiras. O Zé Roberto acho que deve ter uns 120 anos, que eu nunca vi disso, o cara não para de jogar. O Juan, do Flamengo, com 39 anos, jogando em alto nível. É dedicação, zelo e paixão, amor por aquilo que se faz, vai embora, né? Sim, nós temos um atleta no atletismo, que é de St. Kitts Neve, Kim Collis, corredor de 100 metros. Ele está prestes fez 41 anos e o ano passado ele correu abaixo dos 10 segundos, para você ver a dedicação que ele teve e o zelo que ele teve na carreira dele. Então tudo é possível. Obviamente que eu não vou até os 40, mas 34 com certeza. Legal. E já está pensando na aposentadoria? O que vai fazer depois de correr? Eu não consigo me imaginar fora do atletismo ainda. A minha cabeça está totalmente voltada para os resultados, para as competições. Então, eu não imagino o que eu possa fazer quando eu acabar o atletismo. Eu acho que quando estiver se aproximando, vai vir a vontade de fazer alguma coisa. Mas, com certeza, vai ser alguma coisa em ajudar em escolinhas de atletismo, de incentivar, alguma coisa nesse sentido. Fazer aquilo que fizeram com você. Estender a mão e dar oportunidade para descobrir novos talentos, quem sabe? Sim, eu acho que vai ser por esse caminho. Legal. Ana, vamos falar de Olimpíada de novo. O Brasil, se tivesse um investimento que merecia o esporte, eu sempre falei isso, seríamos uma potência em esportes olímpicos. Você vive isso na realidade, no seu dia a dia. Você vê em algumas situações o quão precário são as condições, ou quão precárias são as condições que vocês são submetidos para treinamentos, e vocês conseguem competir a nível, igual para igual, com grandes potências do mundo todo. Há um ressentimento, ou seja, que se fizesse um pouquinho mais, o governo investisse um pouquinho mais, o Brasil conquistaria resultados ainda melhores? Sim, eu não posso reclamar da estrutura de treinamento que eu tenho, porque graças ao Pinheiros é ótima, então eu não posso reclamar disso. Mas eu olho para outros atletas que podem chegar aonde eu cheguei ou melhor, que às vezes não tem passe para poder ir ao treinamento, não tem um lanche, então é complicado. Então você vê alguns talentos morrendo por não ter esse investimento. Eu gostaria que cada estado no Brasil tivesse um centro de treinamento de todas as modalidades para que você pudesse revelar esses talentos. E o que eu sempre digo é que a gente tira leite de pedra para chegar num campeonato mundial e Olimpíada, porque você vê um chegando onde poderia chegar 2, 3 ou 4 no atletismo especificamente. E às vezes falta um pouco de apoio. Você tem que competir na Europa, porque as competições fortes na Europa. Só que você tem um custo de hospedagem, alimentação, deslocamento, e às vezes é complicado, é um gasto bem alto. Então, às vezes você precisa sim desse apoio e às vezes não tem. E na situação que a gente está hoje no país, com bastante redução, fica complicado. Então, cada passo que você vai dar tem que ser muito pensado. Você já pensou em sair do Brasil para treinar? Para treinar não, porque eu confio muito no meu treinador. São 7, 8 anos que a gente está desenvolvendo um trabalho, então acho que não tem por que mudar. Mas para competir, passar um mês
2 meses competindo, eu acho que isso seria ideal, que é o que eu vou fazer no próximo ano. Ah, você vai fazer isso, é? Sim, eu vou fazer algumas competições na Europa, ainda não está definido porque o calendário ainda vai sair, mas basicamente na Europa toda são um circuito que eles têm de competição muito forte e para mim a evolução isso vai ser muito importante. Ano de Copa do Mundo não vai ter muita competição atrativa ou atraente. Como é que você vai fazer para escolher o que vai ser legal, o que vai agregar para você? Como é que você faz? Quando a gente faz o resultado no início da temporada, você pode escolher algumas competições. Então o treinador tem um calendário dele e ele vê quais são as competições mais importantes. Então tem várias competições e aí você entra em algumas competições, outras são muito difíceis para você entrar, mas conforme você for melhorando o resultado, você vai entrando nessas competições. E vai adquirindo experiência também, porque você está competindo com campeã mundial, campeã olímpica, finalista dessas competições, e é isso que eu quero buscar para o ano de 2019 e para 2020. E o time do revezamento 4x100, como é que superou toda aquela situação? Eu acho que agora está todo mundo focado em melhorar o resultado individual. Nós temos um time muito forte para brigar por medalha de ouro. O que vem acontecendo nas últimas temporadas é que sempre tem 1 ou 2 peças machucadas, que o ano passado foi eu, esse ano foi, como eu comecei minha temporada atrasada, foi eu e a Franciela. Rosângela, que bateu o meu recorde brasileiro, né, no Campeonato Mundial, fez sua melhor temporada. Então a gente tem que encontrar uma fase que as 4 estejam bem. E sempre o que vem acontecendo são as lesões. Então a gente teve uma conversa para que a gente tomasse um cuidado maior para que 2019 e 2020 a gente pudesse colher todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Legal. Ana, a gente está chegando na parte final do programa e eu não posso deixar de aproveitar porque a gente vive um momento muito difícil no Brasil. Não só a questão política e a questão financeira, mas a gente vive uma verdadeira epidemia. Jovens chafurdados nas drogas, nas bebidas, sem um objetivo de vida ou sem um futuro para que ele possa almejar. O que você teria a dizer para esses jovens? Porque quando a gente vê a Ana, a gente não vê só uma atleta olímpica vitoriosa, mas a gente vê uma cidadã vitoriosa, né? Que através do seu esforço conseguiu realizar muitos sonhos. O que você tem a dizer para a nossa juventude e para aquelas pessoas que não têm perspectiva de futuro? Eu falo para todo mundo, a minha base, graças a Deus, tudo que eu aprendi, obviamente, vem de berço, mas com a escola eu aprendi a disciplina, o caráter, a você trabalhar e ir atrás das suas coisas. Então eu acho que quando você está na escola, você tem que ter algum professor que plante aquela sementinha, que você corra atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Então isso começa da escola. Se você tem uma base na escola, por exemplo, na educação física, como eu tive essa oportunidade de ter grandes professores, você não vai para o caminho errado, você não vai procurar as drogas, você não vai ser uma pessoa ruim. E o que a gente vê hoje é aluno batendo em professor, para você ver como a gente perdeu o controle das coisas. Então, acho que primeiro a gente tem que melhorar na educação. E através disso, você transforma as pessoas. Todo o ensinamento vem da educação, vem da escola. Então, eu sou essa pessoa hoje porque na escola eu tive bons professores, porque me ensinaram o caminho certo, porque meu pai e minha mãe também, se eu chegasse em casa e tivesse feito alguma coisa errada, eu também apanhava. E hoje, apanhava com cinta, com chinelo, e eu agradeço cada chinelada que eu levei. Porque muito também. Eu apanhei muito, eu sempre falo que... Você era arteira, Demais. Então, cada chinelada que eu levei foi muito importante. Eu sempre falo, o dia que eu tiver um filho, vai apanhar também. Porque vai ser corrigido. Vai ser corrigido. Então, acho que você tem que aprender na escola também. A gente vê hoje, infelizmente, a nossa educação nessa situação. Temos que melhorar a nossa educação, ter bons professores para poder crescer. É possível conquistar sonhos? É possível. É como eu disse no início da entrevista, a gente precisa trabalhar duro, porque nada vem de graça, nada. Legal. Ana, que Deus abençoe e que você possa nos trazer muito mais alegrias. Eu que agradeço a oportunidade, estou feliz de estar aqui. Imagina. Gostou da entrevista com a Ana? Legal. Semana que vem nós voltaremos com um novo tema e com um novo convidado. Tchau.